Escola Judicial presta homenagem a ex-diretores. Tribunal de Justiça de Sergipe realiza audiência pública para a remoção de servidores da casa. Como anda a sua relação com o vizinho? Tranquila ou cercada de conflitos? Saiba quais são os seus direitos numa reportagem que preparamos sobre o tema. O quadro Interferência de hoje vai tratar sobre a intolerância e os crimes contra os homossexuais. Quais os avanços do grupo LGBT em relação a políticas públicas? São os destaques do Sergipe Justiça, que está começando agora. O que uma pessoa precisa saber e fazer para evitar conflitos com os vizinhos? Para isso, existem regras estabelecidas no direito de vizinhança. O exercício desse direito tem o objetivo de facilitar a convivência de quem mora perto de você. A repórter Denise Rodrigues vai mostrar algumas situações dessas para a gente. Acompanhe. Ditado popular que diz que o direito de um acaba quando começa o direito do outro. Pensando nisso, como está a sua relação com o seu vizinho? As relações entre pessoas que moram próximas podem ser muito harmoniosas e tranquilas, mas também, não raras às vezes, podem gerar inúmeros conflitos. Quem não já se incomodou com algum vizinho? Animais de estimação, excesso de ruído e disputas de terreno estão entre os principais motivos de brigas entre vizinhos. Uma pesquisa feita em 2009 pela Lelo Condomínios revelou que 30% dos problemas entre vizinhos ocorreram por conta da presença de cães nos apartamentos. Já outros 25% foram ocasionados pelas vagas nas garagens. Além disso, 12% das desavenças entre vizinhos foram geradas por conta de vazamentos e 8% devido às crianças e adolescentes nos condomínios. O restante dos conflitos foi gerado por questões diversas, como o excesso de barulho. Entre 2011 e 2012, os homicídios por impulso e por motivos fúteis totalizaram entre 25% e 80% dos assassinatos no Brasil. Conflitos entre vizinhos foram incluídos na macrocategoria impulso mais motivo fútil, assim como os homicídios motivados por briga, ciúme, desavença, discussão, violência doméstica, trânsito passional, consequência de vias de fato. Pois bem, o Sergipe Justiça vai falar sobre direito de vizinhança, tema que inaugura o novo quadro Cadê o meu direito? E para falar sobre direito de vizinhança, nós viemos a um apartamento da Zona Sul de Aracaju. Vai explicar para a gente todas as nossas dúvidas é o advogado e professor universitário Diogo Calazans. Seja bem-vindo, Diogo. Diogo, quando a gente pensa em direito de vizinhança, a primeira pergunta que vem à nossa mente é o dono de um imóvel. Ele pode usar o imóvel da forma com que ele quiser? O direito de vizinhança coloca alguma limitação? Na verdade, o direito de vizinhança está regulado pelo Código Civil, que é uma lei federal. E o condomínio ele pode fazer uma convenção e um regimento interno e que vai trazer as regras específicas para aquele condomínio. E uma vez votadas essas regras, todos os condôminos têm que obedecer, os inquilinos e os visitantes têm que obedecer essas regras, sob pena de ser multado e ser penalizado pelo síndico. O barulho, né, e as vagas de garagem geralmente causam muito atrito entre os vizinhos, os condôminos, né? Tem alguma regra específica para esse tipo e outros casos? Na verdade, a perturbação sonora, o barulho, ele é punido também pelo Código Civil e nós temos a lei do silêncio, em que entre 10 horas da noite e 8 horas da manhã não se pode fazer uma perturbação aos vizinhos que estão descansando. Nessa hipótese, pode também o síndico aplicar uma advertência numa primeira vez de uma perturbação sonora e se isso ainda for persistindo, ele pode aplicar multas que podem se chegar a 10 vezes a taxa do condomínio. Se mesmo assim ainda a perturbação persistir, o condômino prejudicado pela perturbação sonora pode inclusive ingressar com ação judicial pedindo dano moral pela violação ao sossego. Inclusive, o Poder Judiciário de Sergipe, o Tribunal de Justiça, já tem decisões nesse sentido, concedendo ao condômino que teve a sua tranquilidade
a sua intimidade perturbada pela violação ao sossego, uma indenização por dano moral. Você atua nessa área, né? Você lembra de algum caso específico que gerou um certo problema maior? Existem várias questões envolvendo o sossego. Um dos mais interessantes foi uma empresa que estava sendo reformada e, ao invés da reforma ser feita durante o dia, para a empresa não ficar fechada, eles fizeram a reforma à noite. Só que à noite, obviamente, essa reforma incomodou vários vizinhos. E aí, com isso, esses vizinhos tiveram que ingressar com ação judicial para que essa obra fosse interditada e fosse feita no horário normal, onde todas as obras são realizadas. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, alguma coisa interessante, que seja útil para que as pessoas que estejam nos assistindo, que moram em condomínios como esse? O interessante é que o síndico ele disponibilize para cada um dos condôminos a conversão do condomínio, o regimento interno e os condôminos leiam as regras que aquele condomínio deve ser seguido, para que a gente tenha uma boa vizinhança, para que a gente tenha um sossego, uma saúde e uma segurança em todo o condomínio. Depois do intervalo, a Escola Judicial do Estado de Sergipe presta homenagem a ex-diretores. A gente volta daqui a instantes.